Você já parou para pensar se o amor da sua vida já está escrito nas estrelas? Se inscreve no canal, deixa aquele like e compartilha com quem você acha que é o seu par perfeito, porque o que você vai descobrir agora pode mudar completamente a forma como você vê o destino. E olha só, dá uma conferida nas promoções incríveis que eu deixei na descrição do vídeo. Você não vai se arrepender. Existe algo no universo que a ciência ainda não consegue explicar completamente. Algo que vai além da química, além da atração física, além de qualquer lógica racional. É como se, desde o momento em que nascemos, já existisse um mapa invisível traçado pelos astros, conectando almas que estão destinadas a se encontrar. E o mais impressionante é que isso não é apenas romantismo barato ou coincidência. Milhões de pessoas ao redor do mundo relatam experiências inexplicáveis, encontros que parecem ter sido orquestrados por uma força maior, conexões tão intensas que desafiam qualquer tentativa de racionalização. Os astros não apenas influenciam nossa personalidade, nossos medos, nossos sonhos e nossas ambições. Eles também tecem fios invisíveis entre corações que, mesmo separados por oceanos, cidades, culturas e circunstâncias completamente diferentes, são puxados um em direção ao outro como se fossem ímãs poderosos. Entre bilhões de pessoas caminhando por esse planeta, certos signos carregam uma energia tão complementar, tão perfeitamente sincronizada, que quando eles finalmente se cruzam, é impossível ignorar. Não importa o quanto tentem resistir, não importa quantas barreiras sejam erguidas, o universo encontra um jeito de uni-los. E hoje, você vai descobrir quais são esses signos que carregam em seu DNA cósmico a marca do amor destinado. Aqueles que parecem ter nascido para se apaixonar perdidamente, para viver histórias que outras pessoas só conseguem sonhar. Imagine um encontro onde os olhares se cruzam e, naquele exato segundo, uma corrente elétrica atravessa o ambiente. O coração acelera sem motivo aparente, as mãos suam o mundo ao redor, desaparece, e tudo o que existe são aqueles dois pares de olhos se reconhecendo, como se já tivessem se visto em algum lugar, em algum tempo, em alguma dimensão que a memória consciente não consegue acessar. Esse é o tipo de encontro que acontece quando Áries cruza o caminho de Leão. Esses dois signos de fogo carregam dentro de si uma chama tão intensa, tão vibrante, que quando se aproximam, é como jogar gasolina numa fogueira. A explosão é inevitável. Áries, com toda a sua coragem impulsiva, sua sede insaciável por aventura e sua incapacidade de ficar parado, encontra em Leão não apenas um parceiro, mas um igual. Alguém que não apenas acompanha seu ritmo frenético, mas que o desafia, que o empurra para ir ainda mais longe, que não se intimida com sua intensidade porque carrega a mesma força dentro de si. Leão, por sua vez, com toda a sua majestade natural, seu brilho magnético que atrai olhares onde quer que vá, sua necessidade de ser admirado e reconhecido, encontra em Áries alguém que não apenas o admira, mas que genuinamente se fascina por sua grandeza. E não é uma admiração passiva, é uma adoração ativa, apaixonada, que alimenta o ego leonino de uma forma que nenhum outro signo consegue fazer com tanta autenticidade. Quando esses dois se encontram, não existe meio termo. Ou é tudo ou é nada. A paixão surge como um vendaval, destruindo qualquer planejamento cuidadoso, qualquer tentativa de manter a racionalidade, qualquer muro de proteção que tenham construído ao redor de seus corações. Eles se jogam de cabeça, sem medir consequências, porque para eles, amar pela metade não faz sentido. É melhor se queimar completamente na intensidade do momento do que viver uma vida inteira de mornidão. As brigas entre eles são épicas, tempestuosas, cheias de drama e explosões emocionais que podem assustar quem observa de fora. Mas as reconciliações são ainda mais intensas, carregadas de uma paixão renovada que os lembra exatamente porque não conseguem viver separados. Eles brigam como se o mundo fosse acabar, e se amam como se cada momento fosse o último. Não existe tédio nessa relação. Não existe rotina monótona. Cada dia é uma nova aventura, um novo desafio, uma nova oportunidade de provar que o amor deles é maior do que qualquer obstáculo. E o universo parece conspirar a favor deles, criando situações que testam a força dessa união, mas que no final sempre os aproximam ainda mais. É como se os astros estivessem constantemente dizendo: vocês foram feitos um para o outro. Agora provem que são fortes o suficiente para honrar esse destino. Mas nem todo amor destinado precisa ser feito de fogo e explosões.
Alguns amores são como águas profundas, silenciosas na superfície, mas carregando correntes poderosas nas profundezas. Quando Peixes encontra Câncer, acontece algo que pessoas mais racionais têm dificuldade de compreender. É uma conexão que não precisa de palavras, que não depende de grandes gestos ou declarações dramáticas. É algo que acontece no silêncio, nos olhares que duram 1 segundo a mais do que deveriam, no toque suave que transmite mais do que 1000 frases poderiam expressar. Peixes, esse ser etéreo que parece viver com um pé neste mundo e outro em dimensões que só ele consegue perceber, carrega uma sensibilidade tão profunda que muitas vezes se sente deslocado, incompreendido, como se falasse uma língua que ninguém mais consegue decifrar. Câncer, por sua vez, com toda a sua natureza protetora, seu coração imenso que sente as emoções dos outros como se fossem suas, sua necessidade profunda de cuidar e nutrir, encontra em Peixes alguém que não apenas aceita esse cuidado, mas que genuinamente precisa dele. E não é uma necessidade fraca ou dependente, é uma necessidade que completa, que equilibra, que faz sentido no grande esquema das coisas. Quando esses dois signos de água se encontram, é como se duas almas antigas finalmente se reencontrassem depois de séculos de separação. Existe um reconhecimento imediato, uma familiaridade que não pode ser explicada pela lógica. É como se já tivessem compartilhado vidas inteiras juntos, como se carregassem memórias de outros tempos gravadas nas profundezas de seus seres. Eles não precisam explicar seus medos, suas ansiedades, suas inseguranças. O outro simplesmente sabe, simplesmente entende. Câncer cria ao redor de Peixes um espaço seguro, onde ele pode ser tão sonhador, tão sensível, tão delicadamente vulnerável quanto precisa ser, sem medo de julgamento ou rejeição. E Peixes, em retribuição, mostra a Câncer que existe beleza na vulnerabilidade, que não é preciso ser forte o tempo todo, que é possível se entregar completamente sem perder a si mesmo. Juntos, eles constroem um mundo particular, um refúgio emocional onde podem ser totalmente autênticos, onde as máscaras sociais podem ser deixadas de lado, onde a alma pode respirar livremente. As conversas entre eles podem durar horas, se estendendo pela madrugada, explorando territórios emocionais e espirituais que a maioria das pessoas nem sabe que existem. Eles choram juntos, sonham juntos, curam feridas emocionais um do outro com uma paciência e delicadeza que parecem sobrenaturais. O amor entre Peixes e Câncer não é barulhento, não chama a atenção, não precisa de plateia. É um amor que cresce nas entrelinhas, que se fortalece nos detalhes minúsculos que passariam despercebidos para olhares menos atentos. É no café preparado exatamente do jeito que o outro gosta no cobertor colocado cuidadosamente sobre os ombros, quando o outro adormece no sofá, na música que é tocada porque lembra um momento especial na mensagem enviada, bem na hora em que o outro mais precisava ouvir aquelas palavras. E o mais incrível é que esse amor, apesar de toda a sua suavidade, é incrivelmente resistente. Como a água que molda a pedra não pela força, mas pela persistência, o amor entre esses dois signos atravessa tempestades, sobrevive a crises, supera obstáculos que destruiriam relacionamentos mais superficiais. Porque na base dessa união existe algo sólido, profundo, verdadeiro. Existe entrega genuína, aceitação incondicional, um compromisso não apenas com o outro, mas com o amor em sua forma mais pura e transcendente. Mas e aqueles que não buscam a intensidade avassaladora do fogo, nem a profundidade emocional da água? Aqueles que valorizam a estabilidade, a construção sólida, o amor que não se apoia em picos emocionais, mas na constância tranquila de uma parceria verdadeira? Para esses, o universo reservou o encontro entre Virgem e Touro. Quando esses dois signos de terra se cruzam, não existe o drama do amor à primeira vista, não existe a explosão instantânea de paixão desenfreada. O que existe é algo muito mais raro, e talvez por isso mesmo, muito mais valioso. É o reconhecimento de que ali está alguém confiável, alguém que entende o valor do comprometimento, alguém que não foge quando as coisas ficam difíceis. Touro, com toda a sua natureza sensual, seu apreço pelas coisas boas da vida, sua lealdade inabalável e sua resistência à mudança, encontra em Virgem alguém que não apenas respeita essas características, mas que as complementa perfeitamente. Virgem, com sua mente analítica, sua busca constante pela perfeição, sua necessidade de ser útil e seu amor expresso através de ações práticas, encontra em Touro alguém que valoriza esses esforços, que reconhece a beleza nos detalhes cuidadosamente planejados, que não confunde sua praticidade com falta de romantismo.
O amor entre Virgem e Touro é construído tijolo por tijolo, dia após dia, através de gestos consistentes e comprometimento genuíno. Não é o tipo de amor que inspira músicas dramáticas ou poemas apaixonados. Não é o tipo de amor que inspira músicas dramáticas ou poemas apaixonados. É o tipo de amor que constrói casas, que cria famílias, que atravessa décadas mantendo-se sólido e confiável. Eles não precisam de grandes declarações porque demonstram amor através de ações. Touro demonstra amor preparando a comida favorita de Virgem, criando um ambiente confortável e acolhedor, oferecendo estabilidade financeira e emocional que permite que Virgem relaxe sua mente sempre ativa. Virgem demonstra amor organizando a vida de Touro, resolvendo problemas antes mesmo que ele perceba que existem, cuidando da saúde dele, lembrando de detalhes importantes que mostram atenção genuína. Juntos, eles criam uma rotina que não é monótona, mas reconfortante. Uma previsibilidade que não é entediante, mas segura. Eles sabem que podem contar um com o outro, não apenas nos momentos espetaculares, mas principalmente nos dias comuns, nas situações mundanas, nas pequenas crises que compõem a realidade de qualquer vida compartilhada. E é exatamente aí que reside a magia desse encontro. Enquanto outros casais se desintegram sob o peso da rotina, Virgem e Touro encontram força nela. Eles entendem que o amor verdadeiro não é aquele que queima intensamente por um breve momento e depois se apaga, mas aquele que mantém uma chama constante, que aquece sem destruir, que ilumina o caminho sem cegar. As discussões entre eles raramente são explosivas. São conversas práticas sobre como resolver problemas, como melhorar situações, como construir juntos algo ainda mais sólido. Ambos valorizam a honestidade, a lealdade, a transparência. Não existe espaço para jogos emocionais, para manipulação, para drama desnecessário. O que existe é respeito mútuo profundo, admiração genuína pelas qualidades do outro e um compromisso silencioso, mas inquebrantável, de estar presente, sempre. O universo une esses dois não com fogos de artifício, mas com a certeza silenciosa de que ali está alguém que vai ficar, alguém que vai construir, alguém que vai honrar os votos não porque é fácil, mas porque é certo. Mas aqui está o ponto mais fascinante de tudo isso. Não importa qual seja a combinação, não importa se é o fogo ardente de Áries e Leão, a profundidade emocional de Peixes e Câncer, ou a estabilidade de Virgem e Touro. Quando esses signos destinados finalmente se encontram, o universo remove obstáculos, cria coincidências impossíveis, orquestra situações que parecem saídas de um roteiro cinematográfico. Existem histórias reais de pessoas que moravam em países diferentes, que não tinham nenhuma razão lógica para se conhecer, mas que acabaram sentando lado a lado em um voo aleatório. Histórias de alguém que estava prestes a desistir dos aplicativos de relacionamento, que decidiu dar uma última chance e deslizou exatamente no perfil da pessoa destinada. Histórias de amigos de infância que se reencontraram décadas depois e finalmente perceberam o que sempre esteve ali, esperando o momento certo para florescer. O mais impressionante é que quando esses signos destinados tentam resistir à conexão, quando tentam racionalizar, quando tentam seguir caminhos diferentes, o universo persiste. Cria novos encontros, novos motivos para suas órbitas se cruzarem, novas oportunidades para que finalmente se rendam ao inevitável. É como se existisse uma força invisível dizendo: parem de lutar contra isso. Vocês foram feitos um para o outro. E quanto mais rápido aceitarem, mais rápido poderão viver a intensidade desse amor que foi escrito nas estrelas muito antes de vocês nascerem. E não é apenas sobre compatibilidade astrológica em um sentido superficial. É sobre energia complementar, sobre crescimento mútuo, sobre duas pessoas que, juntas, se tornam versões melhores de si mesmas. Áries aprende com Leão a importância do reconhecimento e da generosidade, enquanto Leão aprende com Áries a coragem de agir sem medo. Peixes ensina Câncer a sonhar além das limitações da realidade imediata, enquanto Câncer ensina Peixes a ancorar seus sonhos em ações concretas. Virgem ajuda Touro a ser mais flexível e adaptável, enquanto Touro ensina Virgem que a perfeição não está em ter tudo planejado, mas em estar presente e desfrutar o momento. Esses encontros destinados não são isentos de desafios, muito pelo contrário. Justamente porque a conexão é tão profunda, porque o potencial é tão imenso, os obstáculos podem ser igualmente grandes. O universo não entrega amor verdadeiro de bandeja. Ele testa, desafia, força crescimento,
exige que ambas as pessoas evoluam, enfrentem seus medos, superem suas limitações. Áries e Leão precisam aprender a controlar seus egos inflados e encontrar espaço para a vulnerabilidade genuína. Peixes e Câncer precisam aprender a não se afogar nas emoções um do outro, a manter individualidade mesmo na fusão profunda. Virgem e Touro precisam aprender a não deixar a praticidade matar a espontaneidade, a permitir que surpresas e mudanças façam parte da jornada. Mas aqui está a diferença crucial. Enquanto em relacionamentos comuns esses desafios muitas vezes levam ao fim da relação, nos encontros destinados eles servem como catalisadores de crescimento. Cada crise superada fortalece a união. Cada obstáculo vencido prova que o amor é maior do que as dificuldades. Cada vez que escolhem ficar, que escolhem trabalhar juntos, que escolhem honrar a conexão mesmo quando seria mais fácil fugir, o vínculo se aprofunda de maneiras que transcendem o que acreditávamos ser possível. E chegamos ao momento mais poderoso de toda essa jornada cósmica. O momento em que você, assistindo isso agora, se pergunta: será que eu já encontrei minha pessoa destinada? Será que ela já cruzou meu caminho e eu não percebi? Ou será que ela ainda está a caminho, se preparando, evoluindo, se tornando a versão dela mesma que estará pronta para me encontrar quando o universo decidir que é hora? A verdade é que o amor destinado não é passivo. Não é sobre sentar e esperar que o universo entregue alguém perfeito na sua porta. É sobre se tornar a melhor versão de si mesmo, sobre curar suas feridas, sobre trabalhar em seus traumas, sobre desenvolver autoconsciência e inteligência emocional suficientes para reconhecer a pessoa certa quando ela aparecer. Porque você pode cruzar com sua alma gêmea amanhã, mas se você ainda não estiver pronto, se ainda estiver preso em padrões destrutivos, se ainda não tiver aprendido as lições que precisa aprender, a conexão não vai florescer. Ou pior, vai florescer no momento errado e acabar se transformando em dor ao invés de realização. Os astros podem indicar compatibilidade, podem mostrar potencial, podem revelar padrões energéticos que favorecem união profunda. Mas no final, somos nós que escolhemos. Escolhemos trabalhar em nós mesmos. Escolhemos permanecer abertos ao amor mesmo depois de termos sido machucados. Escolhemos acreditar que existe algo maior, algo mais profundo, algo que vale a pena esperar e lutar. E quando finalmente fazemos essas escolhas, quando finalmente nos alinhamos com nossa melhor versão, o universo responde. As portas se abrem, as coincidências começam a acontecer, as pessoas certas começam a aparecer, e de repente, aquela história que você achava que só existia em filmes se torna sua realidade. Então agora, depois de tudo que você descobriu, depois de entender como o universo trabalha para unir corações destinados, eu quero que você reflita honestamente. Você acredita que o amor verdadeiro existe? Você acredita que existe alguém lá fora cuja energia complementa perfeitamente a sua? Você acredita que os astros realmente conspiram a favor de certas uniões? Qual desses casais astrológicos ressoou mais profundamente em você? Foi a paixão explosiva de Áries e Leão que fez seu coração acelerar só de imaginar? Foi a conexão de almas entre Peixes e Câncer que tocou suas partes mais sensíveis? Ou foi a estabilidade sólida de Virgem e Touro que te fez suspirar pensando em ter alguém assim? Mais importante ainda, qual desses amores você está pronto para receber na sua vida agora? Porque uma coisa é admirar de longe, outra coisa é estar genuinamente preparado para viver a intensidade, a profundidade, o comprometimento que cada um desses amores exige. O universo está constantemente nos oferecendo oportunidades, mas só podemos aproveitar aquelas para as quais estamos prontos. E talvez, só talvez, sua pessoa destinada também esteja assistindo algo assim agora. Também esteja se preparando. Também esteja acreditando que em algum lugar você existe e está a caminho.